Você já parou para pensar que tudo à sua volta, absolutamente tudo, um dia foi apenas matéria bruta, sem forma, sem função, sem história? Pois é, mas existe algo mágico, quase invisível, acontecendo nos bastidores do mundo. Hoje, você vai entrar comigo num passeio por dentro das fábricas. O nascimento das lâminas de barbear, onde o metal ganha fino controle. Antes de mergulharmos em colchões, fósforos e dinheiro, vamos começar por algo que parece simples, mas não é nada simples. A lâmina de barbear. Imagine uma folha de metal incandescente, tão quente que chega a brilhar como se tivesse engolido um pedaço de sol. Ela é retirada de uma fornalha monstruosa, onde atingiu a cerca de 1000 graus Celsius. Por quê? Porque o segredo da resistência da lâmina não está apenas no corte, mas nas mudanças drásticas de temperatura que ela sofre. Depois de ser retirada do calor extremo, a chapa de metal é resfriada, aquecida de novo, resfriada outra vez, como se estivesse sendo temperada emocionalmente, para encarar uma vida de cortes extremamente precisos. Esse choque térmico modifica a estrutura molecular do aço, deixando cada camada mais firme, mais estável e muito mais durável. Só então começa a parte realmente fascinante, o afiamento. Pedras de moagem se aproximam do metal como se estivessem acarinhando. Mas esse carinho é tão preciso que transforma a superfície numa lâmina fina o suficiente para deslizar pela pele humana. Em seguida, a chapa é quebrada em dezenas de pequenas lâminas individuais, que passam por uma inspeção minuciosa. Sim, um ser humano literalmente olha lâmina por lâmina, procurando qualquer imperfeição invisível para nós. E, enquanto isso acontece, em outra parte da fábrica, pequenos grãos de plástico são derretidos até virarem um líquido translúcido, que depois se solidifica no formato do cabo da Gillette. A combinação final, lâmina mais cabo, é montada por robôs ágeis, precisos e quase coreografados. Resultado, um objeto simples, mas que depende de ciência, calor e habilidade. O poder da pressão. O metal tomando forma. Agora vamos inverter completamente o fluxo e voltar ao início de tudo, o metal bruto. Se tem algo que pode ser considerado teimoso na natureza, é o metal em sua forma original. Ele é forte, mas não é maleável. É resistente, mas não tem forma útil. Para transformá-lo em barras, eixos, anéis ou discos, é necessário algo que só pode ser descrito como força bruta, controlada. Literalmente. A técnica utilizada para isso se chama processamento por pressão. Imagine uma prensa industrial que exerce uma força absurda, algo em torno de 3 toneladas, esmagando o metal até ele assumir a forma desejada. Quando isso não é suficiente, entram em cena os martelos industriais, pesando cerca de 20 toneladas. Sim, você não leu errado, 20! A partir de batidas repetidas, o metal aquecido começa a diminuir de tamanho, mesmo mantendo exatamente a mesma massa. O que muda são os átomos. Eles se deslocam, se reorganizam, se apertam em posições totalmente novas. Quando finalmente se estabilizam, o resultado é tão sólido e resistente que dificilmente algum outro método consegue produzir algo tão forte. É esse tipo de transformação que permite, por exemplo, que se fabriquem peças que sustentam pontes, motores, aeronaves e estruturas inteiras. Do leite da árvore ao conforto da sua cama, o mundo do látex. Agora, saindo de um metal quente e resistente para algo totalmente oposto, o látex. Ele não nasce sólido, ele não nasce elástico e definitivamente não nasce com cara de colchão. Na natureza, o látex é literalmente um leite liberado por certas plantas, especialmente algumas árvores. A substância é recolhida e levada para grandes instalações, onde passa por um processo de transformação impressionante.
Primeiro, o líquido é levado para máquinas que transformam o látex em uma espuma cheia de microcélulas, que lembram favos de mel, só que, em vez de mel, existe ar dentro delas. Essa estrutura microcelular é o segredo para a elasticidade e resistência dos colchões de látex. A espuma é despejada em moldes, distribuída de forma uniforme e em seguida passa por um processo chamado vulcanização, onde altas temperaturas transformam aquela espuma frágil em um bloco elástico, firme e confortável. Os pequenos furinhos que você já deve ter visto em colchões não são enfeites, são calculados com precisão absurda para determinar onde o colchão precisa ser mais rígido e onde precisa ser mais macio. Depois, em fábricas diferentes, o látex é combinado com molas para formar colchões híbridos. As laterais recebem cola, os blocos de espuma são encaixados manualmente, a estrutura toma forma e, por fim, o colchão recebe sua capa final. Só então ele está pronto para ser embalado e enviado para a loja. O papel que vale dinheiro, uma das fabricações mais protegidas do mundo. Agora, vamos para algo que passa pelas suas mãos quase todos os dias, mas que raramente paramos para admirar: dinheiro. Antes de qualquer nota ser impressa, é preciso fabricar um papel muito especial, que de papel comum não tem absolutamente nada. Ele é feito de uma mistura fortíssima de linho e algodão, que garante entre 95% e 97% de celulose de altíssima qualidade. Em outras palavras, é um papel resistente o suficiente para dobrar, suar, amassar, passar de mão em mão e continuar firme. O material passa por um processo sob altíssima pressão e depois recebe marca d'água, fios de segurança, hologramas, camadas de proteção invisíveis, tudo isso antes mesmo da impressão. Depois chegam as cores. As notas, como as de 20 euros, são protegidas com microimpressões, relevos e detalhes quase impossíveis de reproduzir. O método offset adiciona camada após camada de cor, criando texturas e desenhos intricados. As exigências são altíssimas. Cada linha precisa coincidir perfeitamente. É quase como imprimir joias. E tudo isso é feito enquanto enormes rolos de papel com toneladas de peso giram sem parar na fábrica. A pequena chama que move o mundo. Como nasce um fósforo? Depois de falar sobre dinheiro, metal e colchões, vamos fechar com algo extremamente simples, mas que sempre se mostrou essencial para a humanidade: o fósforo. Apesar de parecer algo básico, ele passa por um processo cheio de etapas interessantes. Primeiro, troncos inteiros são cortados em camadas finas, que depois são fatiadas novamente até se transformarem nos palitos de madeira. Esses palitos são revestidos com ácido especial e parafina, que impedem que a madeira deteriore e garantem que a chama acenda rapidamente. Enquanto isso, em outra parte da fábrica, acontece a magia química. Gelatina, cloreto de potássio e outros componentes se misturam por cerca de 40 minutos até formar a substância que dará origem à cabeça inflamável dos fósforos. Depois, os palitos mergulham nessa mistura e secam, e estão prontos para iluminar fogões, velas e lareiras. Viu só? Às vezes, tudo o que precisamos fazer para enxergar o mundo com mais admiração é olhar com mais atenção. Cada objeto comum, da lâmina de barbear ao colchão onde você dorme, do fósforo ao dinheiro que você usa, carrega dentro de si uma história de transformação, ciência, precisão e trabalho humano. No final, nada é realmente simples. E é justamente essa complexidade que torna tudo tão fascinante. Se você gostou dessa viagem pelos bastidores da produção, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o próximo vídeo, porque tem muito mais curiosidades surpreendentes esperando por você. Até a próxima!